Bom, como que um concurso público, tipo, com provas aplicadas lá no início de 2023 e que oferecia no edital um salário inicial de uns R$ 9.000, de repente, do nada, se transforma numa verdadeira corrida do ouro governamental para 2026, com contra-cheques que batem, assim, quase R$ 36.000 líquidos. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O nosso mergulho de hoje vai destrinchar as entrelinhas e os números de um documento oficial do Distrito Federal que, olha, pegou muita gente de surpresa. Hoje a gente vai falar sobre a carreira de auditoria de atividades urbanas. E aí o nosso objetivo não é fazer uma simples leitura de diário oficial aqui, né? Nós vamos decifrar a engenharia por trás desses números. Porque, no fundo, quando a gente olha para a estrutura de uma metrópole, a gente só repara no concreto, sabe? Total. O asfalto, os prédios. Exato. O asfalto recapeado, o shopping center novo, os hospitais funcionando. Mas o que mantém isso de pé é o que eu gosto de chamar de burocracia vital. Se essa rede invisível de fiscalização falha, a cidade sente fisicamente no dia seguinte. E sente de um jeito brutal, né? Pensa só, se um auditor fiscaliza mal uma obra, uma sacada desaba. Nossa, com certeza. Ou tipo, se a vigilância sanitária não tem efetivo, um restaurante ali de esquina pode iniciar um surto alimentar que lota a emergência de um hospital público numa terça-feira qualquer. É uma responsabilidade gigantesca. É o peso da caneta, né? Isso, e é por isso que, para quem nos escuta agora, nós vamos desempacotar o que acontece quando o Estado decide reforçar essa infraestrutura invisível de forma tão massiva e, sejamos honestos, tão cara. Sem dúvida. O impacto de injetar centenas de profissionais altamente qualificados lá na linha de frente da ordem urbana muda a dinâmica da cidade inteira, desde o trânsito até o meio ambiente. Bom, então vamos começar colocando a casa em ordem. Porque para entender a dimensão da coisa toda, a gente precisa desacelerar e olhar para a matemática da espera. Esse certame teve as provas aplicadas em 26 de fevereiro de 2023. Já faz um tempinho. Pois é. E o documento oficial ofertou originalmente 770 vagas. Só que dessas, apenas 114 eram imediatas. As outras 656 formavam aquele temido e famoso cadastro reserva. O terror de quem estuda, né? Nossa, sim. Muita gente faz a prova e pensa, passei, mas tô lá no fim da fila, talvez nunca me chamem. O que é um raciocínio lógico no serviço público, né? A fila do cadastro reserva costuma ser uma promessa meio abstrata, mas assim, aqui entra a variável do tempo. O resultado final só foi homologado em março de 2024. E é essa homologação que dá o play no relógio da validade do concurso. E aqui a história começa a ficar realmente interessante. Chegamos no cenário de 2026, a validade desse certame acaba de ser prorrogada até março de 2028. Um fôlego gigantesco para o Estado. Sim, mas a grande notícia, o que fez os nossos olhos brilharem quando a gente analisou o documento, é que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2026, traz uma previsão de 780 nomeações para essa carreira específica. E olha, eu preciso confessar uma coisa. Diga. Quando eu vi esse número, a matemática simplesmente não fechou na minha cabeça de jeito nenhum. Por causa da proporção. Sim, ok, vamos desempacotar isso. Pensa comigo. O documento original previa 770 vagas no total, somando ali as imediatas e as reservas. Como que a LDO prevê 780 nomeações? Eles estão planejando chamar literalmente mais gente do que o número total de vagas publicadas lá atrás? Tipo, faz sentido isso? Olha, faz total sentido quando a gente entende a mecânica de sobrevivência da máquina pública. Isso não é um erro de digitação da LDO, não. 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 O que é fascinante aqui é que, primeiro, a gente precisa considerar a defasagem real. O Estado não repõe auditores na mesma velocidade em que eles se aposentam. É uma sangria constante. A máquina vai esvaziando. Exatamente. E segundo, existe uma engenharia administrativa brilhante em prorrogar essa validade até 2028. Organizar um concurso público do zero para mais de 15 mil candidatos, com logística de provas, aluguel de escola, bancas, recursos, isso custa milhões e demora anos. Nossa, é um pesadelo logístico. É um pesadelo e muito caro.
Então, quando a administração consegue estender a validade até 2028 e crava 780 nomeações no orçamento de 2026, ela está dizendo basicamente o seguinte: nós precisamos de tanta gente, tão rápido, que vamos limpar o nosso cadastro reserva inteirinho e possivelmente chamar todo mundo que não foi eliminado. Nossa. É muito mais eficiente absorver essa lista pronta do que começar de novo, né? Muito mais. Sabe, a analogia que me vem à mente não é mais aquela de uma fila de um restaurante super exclusivo, onde as pessoas entram uma a uma, sabe? Aham. É como se a administração pública abrisse um pavilhão novo, inteiro, e dissesse: olha, nós precisamos que absolutamente todos vocês que estão aí na calçada entrem e comecem a servir as mesas agora. A paciência de quem estudou lá em 2022 e 2023 está prestes a render um melhor investimento da vida dessas pessoas. Um investimento que, francamente, muda a vida de qualquer família. E isso nos leva diretamente ao motivo pelo qual essas nomeações estão causando tanto alvoroço agora. O dinheiro. Exato, o retorno financeiro. Ok. Então vamos abordar o elefante na sala. Ou melhor, a montanha de dinheiro na sala. Porque aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu quero questionar o documento agora, porque o que está escrito e o que acontece na prática parecem pertencer a mundos completamente diferentes. É um abismo, né? Um abismo total. A Lei 7.110 de 2022, que rege a carreira, mostra uma remuneração inicial, ali na classe B, padrão 1, de R$ 9.361,95. É um ótimo salário para o Brasil, com certeza. Mas a gente analisou planilhas e folhas de pagamento reais que o documento revela. E os números assustam. Assustam muito. Nós vimos auditores na Secretaria de Saúde ganhando R$ 35.912,84 líquidos. Uau. Líquidos. E auditores fiscais na Secretaria de Mobilidade tirando quase R$ 30 mil líquidos. Há uma diferença brutal. Olha a pausa, eu não estou conseguindo processar. Como corre esse salto gigantesco de 9 mil bruto para 36 mil líquidos? Tem alguma pegadinha aí no meio? Eles só recebem isso no último mês antes de aposentar? É uma reação perfeitamente natural desconfiar desse salto. Eu mesmo fiquei meio cético na primeira vez. Mas não há pegadinha. O que há é uma estrutura remuneratória desenhada com um único propósito, que é a retenção absoluta de talentos. Retenção. Entendi. Isso. Aquele valor de R$ 9 mil do edital, digamos assim, é só a fundação de concreto de um prédio, o preço de vitrine. Ninguém vai morar na fundação. Com o passar do tempo, o Estado vai construindo andares em cima desse salário. Tá, e que andares são esses? Como eles são erguidos na prática? Primeiro, o servidor não fica congelado lá na classe B. A carreira tem uma tabela de progressão que leva ele, ano após ano, até a classe especial padrão 5. Só essa movimentação vertical no tempo já eleva o vencimento básico de R$ 9 mil para mais de R$ 15 mil. Mas como a gente viu, 15 mil ainda é menos da metade dos 36 mil. Não chega nem perto. E é aqui que entram os aditivos mais pesados, especialmente a GIURB. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas, a famosa GIURB. Como isso funciona para o servidor? A GIURB adiciona logo de cara 10% calculado sobre o vencimento. O objetivo dela é compensar aquele risco e o desgaste do trabalho de campo mesmo. Além disso, a lei prevê adicionais por tempo de serviço e, o que eu acho mais importante, os adicionais de qualificação. Ah, então quem estuda ganha mais. Exatamente. O Estado paga mais para quem faz pós-graduação, mestrado, doutorado. E se a gente juntar a isso rúbricas específicas de certas secretarias, funções de chefia e até indenizações por uso de veículo próprio para fazer a fiscalização, quando soma tudo isso lá no topo da carreira, aquela fundação de 9 mil virou um arranha-céu de 30 e poucos mil. Ou seja, o Estado está mandando uma mensagem muito direta para as pessoas, tipo, seja nosso auditor, dedique a sua vida profissional inteira aos nossos problemas urbanos aqui, e nós vamos garantir que não exista motivo financeiro para procurar iniciativa privada. É uma política super agressiva de recursos humanos. Muito agressiva. E olha, extremamente necessária. Pensa bem, quando o servidor lida com fiscalização de obras milionárias ou embargos de grandes indústrias, o Estado precisa de alguém que não apenas seja tecnicamente blindado,
mas financeiramente seguro para exercer a autoridade com independência. Faz todo sentido. Nossa, olhar para contra-cheques de R$ 36.000 dá uma vontade imediata de largar tudo, fechar as abas do navegador e sumir do mapa para estudar, né? Com certeza. E olha, para quem está nessa jornada de tentar mudar de vida através do estudo, a gente tem um recado importante. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicope.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. A preparação de alto nível é o que separa quem fica pelo caminho de quem assina o termo de posse. Especialmente quando a gente olha para a responsabilidade prática de quem passa num concurso desse nível. Exatamente, e acho que essa é a nossa deixa perfeita para entender o lado prático da coisa. Se o Estado está disposto a pagar até R$ 36.000 no topo da carreira para essas 780 pessoas, que problemas exatos essas pessoas vão resolver todo dia, né? Para onde vai esse exército a partir de 2026? É uma capilaridade imensa. E o documento divide a carreira em 2 mundos ali. O auditor de atividades urbanas e o auditor fiscal de atividades urbanas. Tem uma diferença sutil no nome, que é a palavra fiscal, mas as missões são bem distintas. Muito distintas. E tudo amparado pela Lei 5.226, lá de 2013, que estrutura essa divisão. Vamos começar pelo auditor de atividades urbanas, sem o fiscal no nome. Certo. O foco desse pessoal é essencialmente a vigilância sanitária, com lotação direta na Secretaria de Estado de Saúde, a SES. E aqui tem um detalhe no documento que me chamou muita atenção. Para essa área da saúde, a exigência do edital é qualquer graduação reconhecida pelo MEC. Eu achei isso super curioso, porque a saúde aceita qualquer diploma, seja tipo de administração ou de letras. Não seria muito mais lógico exigir uma formação médica ou de biologia, alguma coisa assim? É uma dúvida super comum para quem analisa esses editais, mas a resposta está no modelo de treinamento do próprio Estado. Se conectarmos isso com um cenário mais amplo da saúde pública, a legislação entende que as técnicas de vigilância sanitária, tipo inspecionar as instalações de um supermercado, conferir a validade de uma carne, a temperatura das geladeiras ou verificar se o descarte de agulhas numa clínica está correto, tudo isso é procedimento altamente normatizado. Ah, entendi. Tem uma cartilha pronta. Isso. O Estado capacita o servidor internamente com protocolos bem estritos. A pessoa precisa ter um nível superior para garantir a capacidade analítica e de interpretação de leis pesadas, mas a expertise sanitária mesmo, ela vai adquirir e aplicar seguindo os manuais da Secretaria. Nossa, faz todo sentido. É muito diferente da outra frente, né? O auditor fiscal de atividades urbanas. Aqui a coisa muda totalmente de figura. Muda bastante. O documento mostra que quem vai para a especialidade de obras, edificações e urbanismo não pode ter qualquer diploma de jeito nenhum. A pessoa precisa ser especificamente engenheiro civil ou arquiteto. Porque aqui a fiscalização exige um conhecimento técnico que nenhum manual básico de secretaria consegue ensinar. O servidor ali na rua vai precisar calcular na hora se uma viga suporta a carga de um andar adicional que foi construído ilegalmente. Não dá para aprender cálculo estrutural num cursinho de integração de uma semana, sabe? É impossível. Agora, para as áreas de transporte, controle ambiental e atividades econômicas, o leque volta a abrir para qualquer nível superior, né? Isso, volta a ficar mais geral. E a lotação desse pessoal é o que mapeia a cidade inteira. Eles vão ser literalmente os olhos do Estado na CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade, lá no IBRAM, cuidando do meio ambiente, na AGEFES, a famosa Agência de Fiscalização, ou direto lá na Secretaria de Obras. Imagina a cena, são essas pessoas que vão parar uma frota inteira de ônibus se os pneus estiverem carecas, ou que vão embargar aquele desmatamento ilegal numa área de proteção. O poder na ponta da caneta de um auditor desses é formidável. É o verdadeiro poder de polícia administrativa em ação, né? Eles podem fechar comércios imensos, multar corporações gigantes, parar o trânsito de uma via arterial. E olha, quando o Estado entrega esse nível de autoridade nas mãos de um indivíduo, a barreira de entrada precisa ser implacável, o que, fatalmente, nos leva ao processo seletivo em si. O filtro, né? A verdadeira maratona da aprovação. Exato. Porque, assim,
A gente já sabe a recompensa, já sabemos o poder do cargo. Mas é a porta da frente. Então, o que tudo isso significa para quem estava ali na trincheira? Nós reviramos os dados do concurso de 2023. Foram 15.396 inscrições homologadas, lutando por aquelas 770 vagas iniciais. Isso dá mais de 20 candidatos por vaga no cenário geral. É muita gente. É o equivalente a, sei lá, lutar um ginásio poliesportivo inteirinho, com pessoas estudando 12 horas por dia, e só um pequeno bloco de cadeiras lá no canto inferior vai conseguir a nomeação. E a banca examinadora, a IADES, não facilitou a vida de ninguém ali dentro daquele ginásio, viu? A prova objetiva valia 95 pontos, que foram distribuídos em 60 questões. E se a gente analisar a distribuição dos temas, percebemos que o Estado construiu um raio-x perfeito do perfil psicológico e técnico que eles queriam aprovar e colocar para dentro. É verdade. Vamos olhar para esse raio-x. Nós tivemos 8 questões de português e redação oficial, 4 sobre a realidade do DF, além daquelas clássicas de direito administrativo, constitucional e a lei orgânica. O basicão de concurso, né? Isso, mas o peso pesado mesmo foram os conhecimentos específicos. 35 questões da prova focavam estritamente no trabalho prático do dia a dia. Agora teve um detalhe nos conhecimentos básicos que, juro, me deixou muito intrigada. Houve 3 questões cobrando conhecimento sobre o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações. E por que isso te intrigou tanto? Porque, o edital cobrou o mesmo número de questões sobre como usar um software de computador do governo e sobre direito constitucional. Sabe, 3 questões de SEI e 3 de constitucional. Isso não é meio bizarro? Saber navegar num sistema tem o mesmo peso de saber a Constituição Federal do país? Olha, parece bizarro de longe, mas é brilhante, na verdade. Isso ilustra uma mudança radical na mentalidade dos concursos públicos ultimamente. Isso levanta uma questão importante. O Estado está cansado de aprovar acadêmicos brilhantes que travam na hora de trabalhar no computador. O SEI é simplesmente o oxigênio da burocracia do Distrito Federal hoje. Absolutamente nenhum ofício anda, nenhuma multa é processada, nenhuma licença é concedida fora desse sistema. Se você não sabe usar o SEI, você não trabalha. Caramba, agora eu entendi. É a busca pelo burocrata plug and play, né? Aquele que senta na mesa no primeiro dia de trabalho e não precisa perguntar para o colega do lado como é que se liga o sistema para protocolar uma multa. Exatamente. Ao igualar o peso do SEI ao do direito constitucional, a mensagem da banca é bem clara. A teoria importa, e muito, mas a execução imediata do trabalho importa mais ainda. E esse rigor prático ficou mais evidente ainda quando a gente olha para a prova discursiva. Nossa, a discursiva, essa derrubou muita gente. Vale dizer para quem nos acompanha que a prova discursiva avalia 20 pontos inteiros e exigia a redação de um texto de 20 a 30 linhas. Mas assim, não era um tema solto, tipo, sei lá, fale sobre a importância da água no cerrado. Não, nada de redação de vestibular. Zero. Era estritamente sobre os conhecimentos específicos de cada área. Se o candidato errasse uma vírgula técnica sobre cálculo estrutural ou sobre licenciamento ambiental no texto, ele estava sumariamente fora, mesmo tendo gabaritado todas aquelas 60 questões da prova objetiva. É cruel, mas faz sentido. Porque a escrita não é um mero capricho gramatical para um auditor? De forma alguma. Pense no seguinte cenário hipotético na vida real. Um auditor ambiental vai lá e aplica uma multa de R$500 mil em uma grande construtora por descarte irregular de resíduos numa área preservada. O que você acha que acontece no dia seguinte? A construtora aciona um exército de advogados caríssimos para tentar anular a multa de qualquer jeito. Exatamente. O primeiro passo desses advogados vai ser pegar o auto de infração que foi redigido pelo auditor e procurar falhas de texto. Se a linguagem for ambígua, se a fundamentação técnica não for impecável, se faltar clareza, precisão, consistência ou concisão. Que eram justamente os critérios de avaliação da prova discursiva lá no edital. Isso mesmo. Se faltar qualquer um desses, um juiz anula a multa por vício formal. E aí todo o trabalho do Estado, toda a operação, vai para o ralo simplesmente porque o servidor não soube redigir o ato corretamente. O filtro da banca, por mais cruel que pareça, garantiu que quem sobrou nessa lista de espera, e que vai ser chamado em massa agora em 2026,
É um pessoal que consegue sustentar tecnicamente as próprias decisões no papel. Gente, é fascinante ver como cada peça desse quebra-cabeça do edital, desde uma questão aparentemente boba de software até um teste hiper rígido de gramática e técnica, foi desenhada de forma super intencional para blindar as ações do Estado lá nas ruas. E olha, para quem está com a gente até agora, nós navegamos por bastante coisa hoje, então vamos fazer um apanhado rápido e enérgico do nosso mergulho. Vamos lá. O que a gente fez aqui hoje foi pegar um documento oficial muito denso e extrair o seu real significado para a vida prática. Nós vimos como um concurso de 2023 que muita gente achava que estava morrendo, ressurge de forma espetacular com a previsão de 780 nomeações agora na LDO de 2026. Nós também desmistificamos aquela ilusão do salário base de R$ 9.000, né? A fundação. Isso. Mostrando a mecânica da fundação e dos andares com as progressões e a famosa gratificação GIURB, que elevam a remuneração líquida real para perto dos impressionantes R$ 36.000 no topo da carreira. E, por fim, a gente analisou a brutalidade técnica da prova, que reduziu mais de 15.000 candidatos a uma elite capaz de operar a máquina do Estado, suportando desde o uso do sistema SEI até a redação impecável de documentos imunes a anulações judiciais. Em resumo, a anatomia completa de como o Estado se prepara para retomar o controle e a fiscalização das suas próprias ruas. E se a gente conectar todas essas peças ao impacto real no cidadão comum, eu queria deixar uma provocação para o pessoal que acompanha a nossa análise refletir. Manda. Com a previsão de injetar quase 800 novos auditores nas ruas do Distrito Federal a partir de 2026, com força total, treinamento e estabilidade para agirem de forma firme, como que a dinâmica de quem tenta operar irregularmente na cidade vai sobreviver? Imagine o impacto de, repentinamente, ter o triplo de olhos sobre o comércio local, sobre as obras, os transportes e as reservas ambientais. O que nós consideramos como normal na paisagem urbana das cidades hoje pode e provavelmente vai mudar drasticamente amanhã de manhã. Pois é. Essa infraestrutura invisível que a gente comentou lá no começo está prestes a ficar muito visível e palpável para todo mundo que vive e transita pela capital. A ordem urbana vai, sem dúvida nenhuma, passar por um tremendo choque de gestão nos próximos anos. Bom, é muito gratificante poder destrinchar documentos complexos como esse com todos vocês. A busca pelo conhecimento real não para por aqui. Continuem sempre questionando as entrelinhas dos editais e o que não é dito de imediato. Nos vemos no nosso próximo mergulho profundo.